Você entrega um cabelo lindo, a cliente sai apaixonada, mas depois ela some. Não volta, não te indica, não manda mensagem, não fala pra você se gostou, se não gostou. E aí vem a pergunta na sua cabeça: onde foi que eu errei? Eu sou Vanessa Calimã, eu sou cabeleireira, eu atuo aqui em Cascavel, no Paraná, e eu já ouvi muitos profissionais com essa mesma dúvida, né? E hoje eu quero mostrar para vocês um pouquinho do porquê que isso acontece e o que que você pode fazer a partir de agora para virar esse jogo. A maioria dos cabeleireiros acha que fidelização tem a ver com entregar um cabelo bonito, e sim, isso é muito importante, óbvio, mas não é o suficiente. A cliente não volta só por causa da técnica que você fez no cabelo dela, ela volta por causa da experiência que ela teve com você, tá? E isso é fundamental você entender. Teve uma vez que uma cliente me procurou, ela já tinha umas mechas mais antigas, feitas há mais ou menos um ano, por aí, e ela queria manter o tom. Só que, como eu ainda estava no meu começo, eu acabei não questionando profundamente o que ela queria dizer com manter o tom. E a gente sabe que depois de um ano, o cabelo ele vai acabando, ele acaba mudando um pouco, principalmente se não tem manutenção, né? Ele oxida, a tonalização vai saindo, então em alguns casos acaba ficando mais claro. Então, o tom que estava ali, ele era diferente do tom original que foi feito. E eu acabei mantendo o tom visível que estava no cabelo dela, o que era mais claro do que o que ela realmente queria. E o que que aconteceu? Mesmo assim, ela gostou do atendimento, da forma como eu tratei ela, principalmente da minha sinceridade em explicar para ela o que que aconteceu, porque eu fui honesta e falei para ela que eu entendi errado o que ela queria ali naquele momento. E ela falou, quando ela voltou, ela falou, olha, eu voltei porque você foi honesta comigo e isso me passou segurança e confiança. Então, assim, ela voltou, a gente fez exatamente o que ela queria da primeira vez e isso me mostrou que a fidelização começa com a escuta, né? Não só com a técnica que você está entregando, mas com o que você entende do que a cliente quer. E para você aprender a fidelizar os seus clientes, eu vou te falar agora os três pilares da fidelização. Primeiro deles, comunicação. E quando você escuta e entende o que realmente a sua cliente quer, você passa segurança para ela, você repetir o que foi combinado para ter certeza, é um dos maiores segredos para você ter ali uma fidelização da sua cliente. Segundo ponto, memória emocional. A cliente não lembra só do que você fez no cabelo dela, da técnica, da cor. Ela lembra da sensação de ser cuidada por você, do cafezinho, do elogio, da segurança que você passou no atendimento, da honestidade de você como profissional, e isso é fundamental. Terceiro ponto, pós-atendimento. Você manda mensagem para saber como ficou? Para saber se a cliente gostou, se ela se adaptou bem ali à mudança que foi feita no cabelo dela. Faz isso virar rotina para os seus atendimentos e você vai ver o efeito que causa. Agora vamos falar dos erros mais comuns que afastam as suas clientes. E o primeiro deles é um que eu cometia, que é ser técnico demais. Isso eu fazia muito porque no começo eu ficava com medo do meu tempo de profissão e eu queria mostrar para a cliente que eu sabia do que eu estava falando. Então, o que que eu fazia? Eu usava muitas palavras técnicas para ela ver que eu dominava o assunto, mas isso não era necessário. A cliente vai perceber que você tem conhecimento, a partir das dúvidas que ela te trazer e de como você vai responder a essas dúvidas com naturalidade. E é aí que ela entende que você realmente sabe o que está fazendo. Você não precisa usar uma linguagem técnica, mostrar que você sabe. O que você precisa é ter propriedade e segurança sobre o que você está falando. É isso que faz você aproximar a cliente e torna o seu atendimento mais humano, porque você não cria uma barreira na sua cliente, muito pelo contrário, você baixa essa barreira, você baixa essa guarda e a cliente confia em você, deixa ela mais confortável e com confiança para você fazer o que você precisa. Um outro ponto é não preparar o teu ambiente de trabalho. A cliente chega e encontrar uma bancada bagunçada, lavatório sujo, desorganizado, isso impacta na experiência dela. Você gostaria de chegar num ambiente desorganizado?
Então, assim, tenta dar uma arrumadinha antes de começar um atendimento ou outro. Guarda teus equipamentos, teus produtos. Você vai precisar pegar tudo de novo? Sim, você vai, mas pelo menos você não vai estar com tudo ali espalhado quando ela chegar. Não fica aquela sensação de que ficou aquilo ali jogado o dia inteiro. Outra coisa é você sumir para sua cliente. Depois que ela sai do salão, você vai entrar em contato com ela? Gente, não suma, não faça isso. Converse com a cliente, manda mensagem, pergunta como ela tá. Entende a rotina dela. Ofereça serviços novos, tenta manter um vínculo, uma conexão. Isso é super importante também na fidelização. O que fideliza não é o que você faz com a sua técnica, é o que você gera no coração da sua cliente. Mas, Vanessa, o que é que eu posso fazer hoje para melhorar a fidelização dos meus clientes? Vou te contar um segredo. Antes de começar o atendimento, pergunta quais são as expectativas do seu cliente nesse dia. O que é que ela quer naquele momento? Como ela quer sair do salão? Segundo, durante o atendimento, explica cada etapa. Se você está fazendo um repasse, você não precisa ser técnico, tá? Mais uma vez. Mas se você está fazendo um repasse de mecha, então você explica, olha, estou fazendo um repasse e assim que a gente finalizar, a gente já vai para o lavatório, vou aplicar um estabilizador de pH. Explica de forma breve, assim, só pontuando os tópicos do que você está fazendo, mas isso passa segurança para ela, que ela vai entender que você tem um processo. E o principal, depois do atendimento, envie uma mensagem personalizada ali, agradecendo ela ter confiado em você, dando uma dica de cuidado, de manutenção. Eu, particularmente, eu gosto de oferecer um retorno para a cliente como cortesia, por exemplo, uma escova, gosto de perguntar se ela consegue vir fazer o primeiro lavado comigo aqui no salão, para eu poder entender como que foi a adaptação dela com a cor nova, qual a mudança que ela fez, se ela quer mudar algo, porque às vezes no salão produzido a pessoa gosta, mas depois no dia a dia, se não ficar prático para ela, ela às vezes quer mudar algo. Então, você fazer esse tipo de pergunta, esse tipo de pós-atendimento, isso fideliza muito a tua cliente, ela passa a confiar mais em você. Depois que eu comecei a fazer esse tipo de coisa, eu tive muito mais clientes. Elas passaram a me indicar mais, e não foi só pelo resultado que eu entrego, não foi só pelo cabelo, é pelo atendimento. Muitas das clientes que vêm por indicação, a fulana me indicou você porque você é muito querida, porque você é muito atenciosa. Eu acho lindo o seu trabalho. Gente, eu acho lindo o seu trabalho, geralmente é a última coisa que a pessoa que veio por indicação me fala. O que que isso significa? O que que isso mostra para você? Significa que o mais importante para aquela cliente que eu atendi, que me indicou, não foi o cabelo, foi o valor que eu gerei no serviço, no meu atendimento. Então, se você quer viver melhor assim da sua profissão, você precisa ir além da técnica. E é sobre isso que a gente fala aqui. Então, se você sentiu que esse vídeo fez sentido para você, curte o vídeo, comenta, compartilha, se inscreve aqui no canal e manda para aquele amigo cabeleireiro que precisa escutar isso hoje para mudar um pouco a rotina dele e mudar também a forma que ele fideliza os clientes para conseguir ter uma retenção maior ali. Bom?